Muito bem, chegamos ao estudo da lição número 5, a lição que está falando semanas sobre ressurreições que aconteceram antes da cruz, antes da morte de Jesus, que deu início ao processo de ressurreição. Porém, antes de acontecer a ressurreição de Jesus, ressurreições aconteceram pelo poder de Deus, para que se tornasse claro que a imortalidade da alma não é uma doutrina bíblica, é uma falácia, é uma invenção do ser humano. Aquilo que o diabo disse no Éden, certamente não morrereis, não está incluso em vontade divina. Por isso, a lição dessa semana vai tratar sobre esse assunto. E um pensamento cristão diz o seguinte: de todas as coisas que irão nos surpreender na manhã da ressurreição, uma que mais nos causará surpresa será o fato de nós termos amado tão pouco a Jesus Cristo, que nos deu esse presente glorioso, a ressurreição, para todos os que creram nele. O verso áureo está em São João, capítulo 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Disse Jesus: crês tu nisto? Interessante a pergunta do Senhor Jesus, mas que fala uma grande verdade. Aquele que acreditasse em Jesus viveria para sempre, através do poder da ressurreição, quando ele retornasse nessa terra. Os milagres aconteceram ao longo da Bíblia. Vimos na semana passada que o Antigo Testamento foi uma grande base para o estudo da ressurreição e para a crença da ressurreição. E quando a Bíblia fala de uma promessa grandiosa como a ressurreição, muitos querem negá-la, dizendo que o cristianismo faz uma lavagem cerebral naqueles que adotam o cristianismo como regra de fé, e que não é verdade que a ressurreição exista. O que existe é ida direta para o céu, ou ida para o inferno, ou ida para o purgatório. Dizem as pessoas que defendem essas ideias. O que existe é ida para a glória. Morreu, foi bom, está na glória com Jesus. Não é verdade. A Bíblia não apoia esse tipo de ensino. Por isso que a morte e a ressurreição de Jesus foram cruciais para desmontar esta mentira de que a alma é imortal, de que a alma é um ser consciente que fica vagando pelo espaço ou fica junto de Deus. Na verdade, alguns casos que aconteceram na Bíblia sobre pessoas mortas que voltaram à vida mostram o poder de Deus para dominar a morte como ele dominava. E nós temos que entender, o poder que Deus coloca em nossa vida tem que ser um poder de testemunho. Quando as pessoas viram Albert Schweitzer, um menino de seus 15 anos, tocando como pessoa grande as grandes músicas eruditas e clássicas desse mundo, ele era um extremo pianista clássico. As pessoas não acreditavam nisso. É impossível que um menino dessa idade toque tão bem. Ele tinha o dom da música. Um dia um maestro começou a tocar uma partitura, uma música de Bach. E ele chegou um momento que ele parou num certo momento da partitura e disse: Albert, vem até o piano e continue tocando isso que eu estou tocando. Albert Schweitzer olhou para a partitura, tirou a partitura, colocou de lado e tocou decorado toda a música até o final, sendo aplaudido de pé. Pois esse menino, que tinha um dom na música, quando ouviu uma pessoa falar sobre a África e milhões de pessoas morriam sem Cristo, ele disse: sabe uma coisa? Vou deixar de lado a música e vou estudar medicina, que eu quero ser um missionário na África. E Albert Schweitzer dedicou-se à medicina, se tornou um grande cirurgião que foi para a África ajudar David Livingstone. Uma coisa espetacular. Deus deu a esse moço o dom maravilhoso, tanto da música quanto da questão da medicina. Deus nos dá grandes poderes hoje, nos dá poder para vencermos as tentações, nos dá o poder para crermos assim na vida eterna, nos dá o poder de termos a consciência da ressurreição. E se descansarmos, essa consciência vai ficar guardada nas mãos de Deus, para que Ele nos ressuscite no dia que Jesus voltar a essa terra. Jesus Cristo disse para Marta: aquele que crê em mim jamais morrerá. Pode estar dormindo, vai estar dormindo, mas morrer é um sentido eterno, não morrerá eternamente. E eu ressuscitarei
no último dia desta terra, quando retornar a essa terra. Por isso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o poder da ressurreição foi mencionado como sendo um poder vindo de Deus. Se nós aceitarmos esse testemunho, esse poder como milagre de Deus, tudo estará assim direcionado para o louvor e a honra do Todo-Poderoso. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 432, ela escreveu o seguinte: muitos não querem aceitar a Cristo antes que lhe fique claro todo o plano da salvação. São questionadores, são pessoas que querem, recusar a fé. Recusam olhar com o olhar da fé aquilo que Deus fez. Embora vejam que milhares têm olhado para a cruz e têm sentido a eficácia desse olhar para a cruz, muitos vagueiam nos labirintos da filosofia em busca de razões plausíveis e provas que nunca encontrarão, ao mesmo tempo que rejeitam as provas que Deus foi servido dar a todos nós. Deus nos deu provas cabíveis, provas inquestionáveis de que a ressurreição é um poder que vem de Deus. Por isso que a ressurreição antes de Jesus morrer na cruz foram ressurreições possíveis. Algumas, como por exemplo no Antigo Testamento, Moisés sendo ressuscitado, como está em Judas capítulo 1, verso 9. O filho da viúva de Sarepta, como está em 1 Reis 17, que Elias teve a oportunidade de produzir. O filho da mulher sunamita, 2 Reis 4:32. O homem que encostou nos ossos de Eliseu e reviveu, que está em 2 Reis, capítulo 13. No Novo Testamento temos os milagres do filho da viúva de Naim, como está em Lucas, capítulo 7. A filha de Jairo foi ressuscitada, como está em Lucas, capítulo 8. Temos a ressurreição de Lázaro, como está em João, capítulo 11, de 1 em diante. Muitos santos que haviam morrido, quando Jesus ressuscitou, eles voltaram à vida e depois subiram para o céu com Jesus. E o próprio Jesus, que foi ressuscitado pelo poder de Deus. Temos Tabita, Dorcas, que Pedro ressuscitou, e o jovem Eutico, que morreu ao cair de uma janela, enquanto Paulo pregava um sermão que ia noite adentro. Ele adormeceu e caiu de uma grande janela. Paulo parou o sermão, foi até um local onde o moço estava caído e ressuscitou este moço. Ressurreições que aconteceram para que pudéssemos testemunhar e ter o testemunho dessas pessoas de que é uma vontade divina e um poder divino. Nos relatos que falam da ressurreição dessas pessoas, nenhum relato mencionou que após a morte as pessoas foram para um lugar bonito, um paraíso, ou foram para alguma outra localidade, senão a sepultura. Então, Deus mostrou que a alma não é eterna. A alma é mortal. E a ressurreição será o maior motivo dessas pessoas que descansam na sepultura voltar à vida pelo poder de Deus. O estudo dessa semana é sobre esses relatos de pessoas que ressuscitaram antes de Jesus morrer na cruz. A garantia estava no plano da redenção. Deus nos abençoe. Que o estudo dessa semana nos faça muito bem e aumente a nossa fé. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje, a introdução de uma grande lição nessa semana. Nos abençoe, por favor, nessa semana com o teu poder. Nos aumenta a fé, nos dê poder para testemunharmos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, final de sábado feliz e que a semana seja abençoada pelo poder de Deus. Um beijo no coração. Fique com Deus.